Olá, boa noite, 8 horas. Frio polar aqui no Rio de Janeiro. E o assunto que eu escolhi para falar hoje, oi Paula, é um assunto que eu amo. Eu estudei isso ainda quando eu estava com o Tony. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto das 5 linguagens do amor. Isso tem alguns anos. E eu comecei a falar aqui no Brasil, né? Caiu a ficha de que isso era algo que era relevante para as pessoas e que as pessoas não sabiam. Foi logo no início da ONG, foi no primeiro evento da ONG, em que tinha um casal e a moça se manifestou falando assim: eu não queria que ele me desse um carro, eu queria só que ele me dissesse que me amava. Ali naquele momento me caiu a ficha de que as 5 linguagens do amor era um tema super pertinente. Não é outro daqueles temas que não é intuitivo, que na hora que alguém te conta, você fala: nossa, é mesmo, como é que eu nunca percebi isso antes? Oi, gente, tô vendo aqui um monte de gente entrando, mas que não é intuitivo. Então, depois que eu falar dele, vocês vão poder perceber claramente como ele se aplica, como ele se aplica no relacionamento atual, talvez algum relacionamento que não tenha dado certo. Pelo menos foi assim comigo. Então, foi algo que foi muito fácil de compreender, mas eu nunca percebi sozinha. Então, ele é resultado de um estudo nos Estados Unidos de uma pessoa chamada Gary Chapman, que é um PhD em psicologia, professor, etc e tal. E ele escreveu um livro que tem esse nome, né, das 5 linguagens do amor, e que hoje, inclusive, é traduzido até para o português. Existe esse livro em português, se alguém quiser procurar. Eu li ainda a versão americana, na época em que eu tomei conhecimento desse assunto, eu nem morava no Brasil ainda, mas ele existe em português. Então eu vou resumir, na verdade, o que é esse estudo, o que diz esse livro e como eu vi esse assunto sendo aplicado, porque eu já falo dele há alguns anos. Então eu já tenho vários exemplos de pessoas que também caíram a ficha, assim como a minha ficha caiu muito rápido, de outras pessoas também. Então, vou contar um pouco desses exemplos que eu já ouvi sobre isso. Então, vamos começar a introduzir o assunto. O que são 5 linguagens do amor? Imagina alguém falando em chinês: eu te amo. Você não fala chinês. Então, na verdade, quando aquela pessoa fala para você eu te amo em chinês, você nem reconhece o que ela está falando. Ela poderia estar falando, enfim, o livro está sobre a mesa, eu não gosto de você, bom dia. Assim, aquilo poderia ser qualquer coisa, porque você não fala aquela língua. Então, você não reconhece aquela mensagem. E por você não falar aquela língua, aquela mensagem não gera em você nenhum tipo de emoção, porque você não entende aquela língua. Então, aquilo ali, aquelas palavras poderiam ser qualquer coisa, não gera nenhum tipo de emoção dentro de você. Oi, Eliane, oi, minha flor. Agora, vamos supor que alguém fale I love you em inglês. Mesmo que não seja a sua língua mãe, você já entende que I love you é eu te amo. Então, talvez não gere em você a mesma emoção que um eu te amo geraria, porque não é a sua língua mãe. Mas você já entende o que aquilo significa. Você já tem alguma emoção porque você reconhece aquelas palavras. I love you, você reconhece. Quando alguém fala eu te amo em português, né, na sua língua mãe, a língua que mais te toca,
Você entende perfeitamente a mensagem e aquela mensagem, ela gera uma emoção em você. Quando você ouve eu te amo, você sente alguma coisa. Aquilo gera emoção porque é uma língua que você fala. E é uma língua que te toca. Então vamos pensar nas linguagens do amor como essa analogia que eu fiz a línguas mesmo. Então existe uma língua que você nem reconhece que aquilo é eu te amo, porque você não fala aquilo. Existe uma língua que você reconhece as palavras, mas que não te emociona. Você simplesmente reconhece. E existe uma língua que te emociona, que é a sua língua mãe, que é o português. Agora vamos trazer então essa analogia para o campo dos relacionamentos, para o contexto dos relacionamentos. Com os relacionamentos, o que esse estudo mostrou é que existe mais ou menos a mesma coisa. Só que ao invés de serem línguas faladas, são línguas expressas de outras formas. Cada pessoa tende a ter uma língua mãe e uma língua secundária que ela também entende, que também toca ela. Não na mesma intensidade, mas toca. E aí à medida que eu for falando, você pode pensar assim, mas eu entendo todas essas línguas, eu gosto de tudo. Ok, é verdade, é bem natural todo mundo gostar de tudo que expressa amor. Só que tenta pensar, quando eu for dando os exemplos e falando sobre elas, oi Andréia, tenta pensar naquilo que te emociona. Tenta lembrar das situações em que você se sentiu mais amada e tenta lembrar o que foi que você recebeu naquele momento para você se sentir tão bem. Então, se você conseguir identificar os momentos em que você se sentiu mais viva, mais amada, mais acesa, mais querida, mais desejada, mais tudo, e você lembrar do que você recebeu naquele momento, você vai saber qual é a sua língua. Oi, Thalita, tô te vendo também. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Não existe uma hierarquia entre as línguas, não existe um julgamento de mérito entre as línguas, não existe a melhor, a pior, porque da última vez que eu falei sobre esse assunto, quando eu apresentei a primeira língua do amor, que são os presentes, teve uma pessoa que se manifestou. Poxa, mas então fulano é materialista. Não tem nada a ver, não é isso. Essas línguas são só a forma como a pessoa se sente viva. Tem pessoas que se sentem vivas quando elas ganham presentes. E isso não é melhor nem pior do que qualquer outra língua. Por que isso é relevante? Perceba bem que a pessoa geralmente ela dá aquilo que ela gostaria de receber. Então, oi Mimi, então você deve perceber, tem gente que vive dando presente. Então, provavelmente a língua dessa pessoa, né, que vive dando presente, é a língua dos presentes, é o que ela mais gostaria de receber. Então, por que isso é importante? Primeiro, para você saber o que te acende, o que enche o seu baldinho do amor. Porque você pode estar num relacionamento em que você ama a pessoa, em que você é amada pela pessoa, você sabe disso, mas você não consegue se sentir assim. Então, não é porque existe falta de amor, é que provavelmente o amor não está sendo comunicado na língua que você entende. Então, apesar de você saber cognitivamente que aquela pessoa te ama, que está do seu lado, etc., você não consegue sentir, porque ela não está entregando o amor na roupagem certa para você, na roupagem que te emociona, que te toca. Então, isso é muito importante você saber sobre si mesma, para você poder dizer, olha só, eu adoraria se você me dissesse isso, ou se você me desse aquilo, porque eu vou me sentir... E você explica por quê. E é super importante você saber também pro outro, né? Porque assim você acerta o que o outro
precisa receber para se sentir amado? Volto no exemplo que eu dei ainda há pouquinho. Quando essa moça, né, nesse casal, ela falou, eu não queria um carro. Eu só queria que você me falasse que me amava. E o marido dela, que provavelmente gosta de presentes, deu para ela um carro, achando que era aquilo que ela mais queria, que ela mais gostaria de receber, porque é aquilo que ele gostaria de receber. Entende? Então são 3 percepções. O que você precisa receber, o que o outro precisa receber, e essa noção de que geralmente as pessoas dão aquilo que elas gostariam de receber. Então, quando você não souber ou quando você não tiver a intimidade para perguntar, você observa. O que aquela pessoa mais dá? É aquilo e vai naquilo. Certamente é aquilo que ela quer receber. Então, vamos começar a falar sobre essas linguagens, quais são elas. Como eu falei, a primeira delas é presente. Quando eu volto, né, e penso sobre a minha vida, eu tive um parceiro que falava pra mim, Mário, me dá uma bala Juquinha, mas me dá alguma coisa. Me dá qualquer coisa. Eu não conseguia entender a relevância disso. E porque pra mim aquilo não era relevante, porque a minha língua não é presente, eu nem sempre lembrava de dar a bala Juquinha. Provavelmente eu não dava a bala Juquinha quase nunca. Então aquela pessoa estava me implorando que eu comunicasse amor na linguagem que ele entendia, sem conhecer esse assunto. Não tinha nunca lido esse livro, nem isso tem muitos anos. Mas eu lembro porque isso me chamava atenção, porque ele falava, me dá uma bala Juquinha, mas me dá alguma coisa. Então, na verdade, ele estava falando, me ama, e me dando a forma que ele precisava ser amado. Só que eu não conseguia, eu não tinha consciência sobre isso, então eu não conseguia alcançar a relevância disso. E eu quase nunca dei essa bala Juquinha. E teve um episódio ainda em que eu recebi um anel de presente. Um anel super caro, H. Stern, que ele deve ter pago em 1000 prestações, aquele anel. E a minha reação, ao invés de agradecer pelo anel e entender que aquilo ali era a forma que ele dizia eu te amo, porque era o presente que ele gostaria de ter recebido, como presente é chinês para mim, a minha reação ao receber o anel foi de brigar com ele. Falar, mas meu Deus do céu, você tá doido? Pra que você comprou isso? A gente não tem dinheiro para isso, vai ficar pagando isso até quando? E não entendi o gesto. Olha que cega, né? Aquela cega total. Não foi por mal, não é porque eu sou ingrata, não é porque eu sou... É só falta de consciência de você enxergar o ato do outro sob essa perspectiva das linguagens do amor. Então, a primeira delas é presente. Tem pessoas que elas se sentem muito bem quando elas recebem presente e elas dão presente. Elas comunicam isso, porque elas dão presente. Vou passar então para a segunda linguagem, que são as palavras de afirmação. Então, tem gente que se sente amado quando recebe presente. Tem gente que se sente amado quando recebe palavras doces. Essa mulher que eu falei, eu não queria outro carro. Eu queria que você me dissesse que me amava. Palavras de afirmação. Elogios, reconhecimento. Pode ser falado, pode ser escrito. Eu também estou me lembrando de uma outra... Oi, Edvando, um outro exemplo onde a mulher falou para o marido, eu quero todo dia uma notinha, me manda uma mensagenzinha, pode ser curtinha, não precisa ser nada elaborado, mas me manda. E quando ele esquecia e atrasava, ela mandava para ele uma mensagem dizendo, o carteiro hoje não vem? Por quê? Palavras de afirmação. É o que ela precisa para se sentir bem. Essa é a minha língua. Essa é a minha língua. Eu me sinto bem com palavras.
Tem gente que acha que palavras o vento leva. Então, assim, de novo, não tem mérito, não tem o certo e não tem o errado. Tem aquilo que você é, aquilo que você reconhece, aquilo que faz teu coração vibrar. Então, imagina num relacionamento onde eu tô recebendo presente, que é uma coisa que não me acende. Eu não estou dando presente porque eu não podia imaginar que isso fosse importante para alguém. Eu queria palavras de afirmação e ele entendia que palavras o vento leva. Então, ele nunca me dava palavras de afirmação. Ele nunca dizia que me amava. E aí, imagina um baldinho, né? Que você vai enchendo o seu baldinho de amor ou você vai esvaziando o seu baldinho de amor. E o meu baldinho, assim como o dele, estavam sempre vazios. Então, não é porque não tinha amor. É só porque a gente não conseguia comunicar o amor na língua que o outro entendia. Então, quando eu estava com o meu baldinho tão vazio, que eu, assim, aquele desespero, aquela carência, eu chegava assim, meio sem jeito, né? Implorando uma palavra doce e perguntava: você me ama? Quantas vezes a gente já não viu? Assim, se tiver alguma mulher aqui ou algum homem também que tenha palavras de afirmação como sua língua do amor, você vai se identificar com o que eu tô falando. Quando você começa a não ouvir, né, repetidamente, a não ouvir, tem uma hora que você não aguenta e você pergunta, porque você precisa ouvir aquilo. E aí o que acontecia? Ao invés dele entender também que aquilo ali era a minha forma de pedir aquilo que é importante pra mim, assim como ele pedia a balajuquinha, ele falava: Mariana, que pergunta idiota! E não respondia. Então, eu também ficava vazia. Eu também ficava sem ter aquilo que eu precisava ter. Então, palavras de afirmação é uma segunda possibilidade, é uma segunda linguagem do amor. Tem gente que adora cartinha. Eu adoro cartinha. Adoro mensagem. Adoro palavras, assim, cada um é de um jeito, a gente não tem que julgar. A gente só tem que identificar e se a gente ama, a gente entrega daquela forma. Eu já cheguei a tentar convencê-lo de que ele não me amava. Como é que é isso, Paula? Me dá aqui o contexto. Eu adoro mensagem. Andréia, talvez a sua linguagem seja palavras de afirmação, assim como a minha. Então, a gente tem que saber o que acende, o que faz bem. Porque aí você consegue pedir para o outro e ele consegue. E veja, tenha mais aqui um conceito na consciência. Isso aqui não é para manipular amor, isso aqui não é para criar amor onde não há amor. Isso aqui é assumindo que o casal se gosta, que o casal quer ficar junto, mas falta alguma coisa quando você não consegue entregar na língua que o outro quer. Ele dizia: você não me ama porque você não fala. Pois é, exatamente. Se a pessoa precisa receber palavras e o outro não fala, ela fica com a nítida sensação de que ela não é amada, porque ela não está recebendo o amor de uma forma que ela reconheça. Ela pode estar recebendo o amor de uma outra forma, só que ela está recebendo em chinês, e aí ela não percebe que aquilo é amor. Como eu ganhei o anel e briguei com ele, porque aquilo ali para mim era chinês, então eu não consigo identificar que aquilo ali, na verdade, era um ato de amor. Então já falei do presente e já falei das palavras de afirmação. Tem uma terceira linguagem do amor que é o seguinte, é o toque físico. Tem gente que se sente amada quando tá tocando no outro, quando tá encostando no outro, quando tá andando de mão dada, quando tá dormindo de conchinha. Tem gente que não suporta isso. Então, lembro também, veio aqui na minha cabeça um exemplo de uma das vezes que eu falei desse assunto e que tinha um marido ouvindo e ele falou: nossa, você acabou de explicar o que acontece na minha casa.
E eu não sabia que era isso. Ele fala, minha mulher, quando a gente vai dormir, minha mulher parece um gato. Ela fica se encostando em mim, se esfregando em mim, chegando pro meu lado, e eu dou um safanão pra ela desencostar, porque eu detesto que fique alguém encostando em mim. E, então, assim, eu fiquei com pena dessa mulher, porque imagina, ela deve precisar do toque, e ela fica se chegando e o marido rejeita, porque ele não gosta disso. Ele gosta do espaço dele na cama. E ele reconheceu na hora. E agora que ele tem consciência de que aquilo ali para ela é importante, ele permite que ela fique ali 5 minutos, 10 minutos, enfim, o tempo que for. Ele não rejeita mais inconscientemente como ele fazia antes. Então, o toque físico é isso. A pessoa que precisa andar de mão dada e o outro não deixa de jeito nenhum. Ele tá negando algo que para aquela pessoa, que assim, ele não entende que aquilo pode significar alguma coisa muito grande para outra pessoa. Então, o toque físico é a terceira linguagem do amor. A quarta linguagem do amor é o tempo de qualidade. Quando você tá com alguém, ainda que sejam 5 minutos, você não está prestando atenção no telefone, você não está assistindo televisão, você não está disperso. Quando você está com alguém, você realmente está com aquela pessoa. Mesmo que o tempo seja curto, aqui não importa quanto tempo. O que importa é o tempo que existe, que ele seja só meu. Que não tenha filhos, que não tenha televisão, que não tenha jornal, que não tenha distração. Então, tempo de qualidade também é uma outra forma da pessoa entender o amor. E a última das linguagens é o ato de serviço. O ato de serviço, talvez para mim, seja a mais distante de todas. Ato de serviço é você se sentir amado ou amada quando alguém está te servindo. Também tenho vários exemplos que surgiram quando eu expliquei esse assunto. Uma senhora, também há vários anos atrás, ela falou... Ela tinha se separado do primeiro marido e ela tinha voltado com esse primeiro marido. E ela falou, eu voltei por causa disso, porque ele me servia. E eu adoro ser servida. Aqui, na verdade, eu acho que ato de serviço é um dos bem comuns, porque eu tenho vários exemplos de pessoas que intercederam assim, na palestra para me falar do ato de serviço. Teve essa senhora logo do início, teve uma outra pessoa numa palestra mais recente, em que ela me colocou a seguinte situação. Era um churrasco na casa dela, o marido dela estava fazendo churrasco, estava o dia inteiro, né, servindo todo mundo na churrasqueira, fazendo comida e festa na casa e o maior movimento e tal, e o churrasco terminou às 2h da manhã, e aí ele virou para ela e falou, me faz um prato de comida? E ela ficou revoltada, porque ela falou, mas como assim? São 2h da manhã, você ficou o dia inteiro atrás da churrasqueira, por que você não fez um prato de comida, por que você não comeu? Eu tô exausta, são 2h da manhã. Meu marido é assim, se não faço as coisas em casa ou para ele, quer dizer que não o amo. Exatamente. Então, assim, ela, na hora em que ela botou esse assunto do churrasco ali na mesa, na hora me veio, nossa, linguagens do amor, ela não entendeu. Na verdade, ele não estava pedindo um prato de comida. Ele estava pedindo amor, me ame. Eu tô cansado, eu acabei um dia, me ame. E a forma como eu me sinto amado é se você me servir. Então, esse assunto também às vezes é confundido com submissão, né? Aquela mulher fala, não, eu não quero ser submissa, eu não vou fazer nada pra você, você faça sozinho. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Isso pode ser para homem, pode ser para mulher. O que importa é a gente perceber que às vezes o que o outro está pedindo
é simplesmente a forma dele entender o amor. Teve um outro exemplo de uma outra pessoa que falava, eu não entendo por que a minha namorada fica pedindo para eu levar ela nos lugares, é só pegar um Uber. Mesmo assunto, estava pedindo para ser servida. E, assim, se a pessoa não tiver consciência do que aquilo significa, fica parecendo uma exploração ou um ato irracional. Teve ainda uma outra que falou, eu não entendo, a gente está sentado vendo televisão e ele me pede um copo d'água. Ele está na mesma distância da cozinha do que eu. Ele é preguiçoso. Não é isso. É que provavelmente ele se sente amado quando ele é servido. Essa live muda tanta coisa na nossa vida. Paula, é o que eu falei, é um assunto super simples, mas ele não é intuitivo. Então, a não ser que alguém te conte, você nunca vai conseguir enxergar por esse ângulo. Vou dar mais um exemplo da minha vida recente, né? Eu já falei, a minha linguagem são as palavras de afirmação. É como eu mais me acendo, como eu mais me acendo, é como eu mais fico feliz. Só que eu já tenho consciência o suficiente para identificar quando o amor me é dado de outra forma. Meu marido me leva e me busca em todos os lugares. Tá vendo, Margarete? Tá vendo só? Ele te dá aquilo que ele gostaria de receber. Então, quando ele te leva e ele te busca em todos os lugares, ele tá te servindo. É a forma dele te dizer, eu te amo. Da mesma forma como ele fica te pedindo que você sirva ele. É a forma como ele pede para ser amado. Eu ia dar exatamente esse exemplo da minha vida. A minha língua não são os atos de afirmação. Os atos de serviço. Mas eu tive um episódio, isso não tem muito tempo, em que eu ia fazer um curso em São Paulo. E o curso, ele ia acabar de madrugada. Eram 3 dias, se não me engano, de madrugada. A gente tinha um tempo super curto para o almoço, um tempo super curto para o jantar. E ele acabava de madrugada e começava de novo no dia seguinte, de manhã cedo. Eu poderia ter ido... Vamos compartilhar essa live, gente. Obrigada, Paula. Eu poderia ter ido para São Paulo de avião. Poderia ter pego um Uber pro evento todo dia. Poderia ter pego um Uber de volta para casa todo dia à noite. Poderia ter almoçado no evento, jantado no evento. E quando eu contei pro meu parceiro que eu queria fazer esse curso, ele falou, não, você não vai de avião. Vamos de carro, porque você não vai voltar de Uber sozinha de madrugada. E ele me levou. A gente foi dirigindo para São Paulo de carro. Todo dia de manhã ele me levava no curso. Na hora do almoço, ele ia no curso me encontrar. A gente almoçava junto, a meia hora que eu tinha. Depois ele me deixava de volta. Depois, na hora do jantar, ele ia me encontrar de novo. A gente almoçava de novo nos 45 minutos que a gente tinha. Depois ele me deixava de volta no curso. E às 2 da manhã, 3 da manhã, na hora que acabava, eu mandava uma mensagem e ele ia me buscar. Ele fez isso por 3 dias seguidos. Que lindo, gente? Pois é, exatamente. Ato de serviço é o que acende o meu coração? Não é. Mas quando a pessoa faz isso, eu já tenho a consciência de perceber que aquilo ali é o eu te amo, que ele não fala, mas que ele demonstra me servindo. E eu sei que o que ele mais quer também é ser servido, da forma dele. Então, veja bem, ter consciência sobre esse assunto, você percebe como o teu parceiro ou a tua parceira está se comunicando com você, o que ele está dando, o que ela está dando. E provavelmente isso é o que essa pessoa gostaria de receber. Então, eu não preciso perguntar para ele, eu sei que a linguagem dele são os atos de serviço.
Porque ninguém faz isso, uma coisa dessas, por acaso. Assim, se fosse eu nunca teria essa ideia. Eu ia falar, de fato, vai de avião e pega um Uber. Assim, se eu não tivesse consciência do que isso significa, isso jamais passaria pela minha cabeça. De servir alguém nessa intensidade. Por quê? Porque pra mim não significa muita coisa. Melhor ir de avião e pegar um Uber. Mas não. Quando você entende o que faz o outro feliz, você tem a possibilidade de ajustar, de reconhecer, de valorizar algo que antes teria passado totalmente despercebido por você. Então, racional, como assim, Andréia? Me fala aqui o que você está pensando. Então, essas são as 5 linguagens, né? Vou falar de novo as 5, caso alguém não tenha anotado. Primeiro, presente. Presentes pode parecer superficial, materialista, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Presente pode ser algo caro, barato, não importa. Deixa eu dar um outro contexto também desse assunto que é bastante interessante. Se você tem mais de um filho, se você tem... Não é o meu caso, mas, enfim, muitas pessoas têm dois ou mais filhos. Você precisa prestar muita atenção. Mari, e quando o cara faz tudo? Busca, leva, fala eu te amo, pega na mão e ainda serve. Assim, aí fica mais difícil você saber o que ele mais valoriza, né? Tem muita gente que faz tudo. Quando a pessoa faz tudo, você tem que perceber o que mais te acende. Quando é que você mais fica feliz? É quando ele te pega, te leva? É quando ele te fala eu te amo? É quando ele toca em você? É quando ele te serve? Identifica o que mais te faz feliz. Geralmente a gente tem 2 línguas, como eu falei. Uma que é a mãe e a segunda língua que pode ser bem próxima. Mas sempre tem algo que faz o teu coração bater mais forte. Então identifica, porque talvez não fique tão óbvio. E aí, para ele, você também vai ter que ou perguntar ou tentar identificar quando é que essa outra pessoa fica mais feliz. Quando você faz qual coisa? Quando você diz para pegar o avião usando o racional e não o emocional. Geralmente o homem faz muito isso. Não tem a ver com razão e emoção, Andréia. Tem a ver com o que acende a pessoa. Não é que eu seja uma pessoa racional e não emocional. É porque a mensagem que, quando é dada nessa língua, não é algo que me emociona. Não é porque eu sou uma pessoa racional. É porque não é a língua que eu falo. Se ela entregar a mensagem na língua que eu falo, eu vou ser totalmente emocional. É só que a língua não me toca. É como se fosse o chinês para mim, que eu não reconheço. Então não tem a ver com a pessoa ser mais racional ou mais emocional. Tem a ver com você não conseguir entregar a mensagem na língua que toca aquela pessoa. Entendeu? Que bom. Então eu ia dar o contexto dos filhos. Presta bem atenção quando você tem mais de um filho, porque a maior parte dos pais se preocupa simplesmente em dar coisas iguais para os filhos. Então, presentes iguais, por exemplo. Se deu o presente para um, vai dar o presente para o outro. Percebe que nem sempre as crianças falam a mesma língua. Então, se você dá presente para uma criança, aquela é a língua dela, ela vai se sentir super amada. Mas o seu segundo filho não fala a linguagem dos presentes, cuidado, porque esse segundo filho, ele pode ficar com a sensação de que ele não é tão amado quanto o outro, porque ele vai perceber a reação do outro. Então, quando a gente traz esse assunto para o contexto dos filhos, e tem mais de um, a gente tem que ficar bem atenta de conseguir entregar o amor na língua principal daquele filho. E talvez essa língua principal não seja a mesma para todas as crianças.
Então, esse assunto, ele tem vários desdobramentos. E também, aqui eu tô falando dos relacionamentos íntimos, mas nem sempre a gente tá falando de relacionamentos íntimos. Pode ser um relacionamento mãe e filha, pode ser amigos. Você pode pegar esse assunto e você pode adaptar e você pode começar a enxergar, né, a projetar esse assunto em todos os seus relacionamentos. Eu consigo claramente observar tias que adoram dar presente. Você começa a catalogar um pouquinho as pessoas, né? Quanto mais consciência você vai tomando em relação às coisas, mais você vai conseguindo enxergar e entender o comportamento das pessoas que te cercam. Agora entendi tudo, Mari, perfeito, é verdade. Que bom, Andréia, é exatamente isso. Como eu falei, não é difícil, é simples. Agora, não é intuitivo. Então, a partir de hoje, que eu trouxe isso para o consciente de vocês, agora vocês têm consciência em relação ao que acontece, vocês podem transformar qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Se existe amor e mesmo assim você sente que falta alguma coisa, provavelmente é a linguagem que não está certa. Provavelmente é a linguagem que você não recebe o suficiente naquela linguagem que te toca. Então, agora que você tem consciência, é muito fácil você expressar isso para o seu parceiro, você explicar e você observar melhor também o que o outro precisa. Para você, quanto mais você entrega e mais você faz o outro feliz, mais ele tem vontade de fazer você feliz também. Se houver casais aqui na live hoje, ou se alguém tiver a possibilidade de fazer rapidamente essa... É quase que uma brincadeira, né? Em todas as palestras que eu faço, onde há casais presentes, a gente faz essa brincadeira de tentar acertar o que o outro precisa, o que o outro mais gosta. E tem vezes em que, de fato, a pessoa sabe, e tem vezes em que a pessoa tá quase 50 anos junto e erra a resposta. Quando eu fiz essa brincadeira com meus pais, o meu pai errou totalmente. Meu pai disse que minha mãe gostava de presentes e minha mãe não gosta de presentes. Então, é incrível como você pode passar a vida inteira casado com alguém, ao lado de alguém, e jamais tomar consciência do que mais toca a pessoa que está do seu lado. Então, oi Pauline, botei teu livro hoje no correio, viu, lindona? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta do que de costume. Esse assunto, acho que não é tão extenso assim. Tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma observação, alguma ficha caiu? É o momento aqui de compartilhar comigo. Oi, Pauline. Amei a live, muito obrigada. Sim, Tássia, não sei se você estava aqui desde o início, mas se você perdeu o comecinho, vai ficar gravado, eu vou gravar, vou botar no YouTube, como eu sempre boto. Você ia repetir o nome das linguagens. Vou repetir então. Presentes, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade e atos de serviço. Essas são as 5 linguagens. Repete os nomes, já acabei de repetir. Wilson, pegou agora? Repete os nomes rapidinho. Tá bom, Bel, vou repetir. Presente, toque físico, palavras de afirmação, né? Elogios, palavras de apoio, mensagens escritas ou faladas. Tempo de qualidade, o tempo que você está com a pessoa, você está só com a pessoa, realmente presente para o outro, né? Presente que eu digo não é presente tangível, você tá ali presente no momento. E atos de serviço, que é você servir o outro. Oi, Ua, vou pensar a respeito. Pode pensar. Então, usando esses conceitos, você consegue identificar tanto no seu relacionamento atual,
se tá funcionando, se não tá funcionando e por quê. E você consegue fazer, se você tiver a memória como eu tinha, né? Relacionamentos passados, frases que me tocaram, tipo essa, me dá a bala Juquinha, ou momentos que me tocaram, tipo esse anel que eu recebia e eu briguei com ele por causa do anel, porque eu achei que aquilo era um desperdício de dinheiro. Ou você consegue ver claramente esse assunto vindo à tona. Então, tudo que você traz para a consciência, você consegue mudar, você consegue modificar. Então, ainda que não seja a sua língua, agora que você tem consciência, você pode aprender a dar valor, a reconhecer, a agradecer e não passar batido, né, por algo que foi uma expressão de amor do outro com você. Você é uma delícia. Obrigada, Wilson. E eu acho que meu ex-marido era o toque e a fala. Sim, Paula. Você vai conseguir lembrar de momentos, você vai conseguir refletir sobre isso e você nunca mais vai deixar esse assunto passar despercebido por baixo do tapete. Tem aqui. É incrível como uma coisa aparentemente tão simples não é vista nos relacionamentos. Trazer esse assunto para a consciência muda tudo. Sensacional. Exatamente. Exatamente. É um negócio super simples, mas não é intuitivo. Então, a gente nunca... Assim, todo mundo que está aqui nessa live hoje nunca mais vai errar sobre isso. Nunca mais vai deixar de enxergar o ato do outro e nunca mais vai ser incapaz de entregar o que o outro precisa. Presente pode ser pedir uma comida no iFood, como funciona com o meu marido. Presente pode ser qualquer coisa. Pedir uma comida no iFood talvez seja presente, talvez seja ato de serviço, né? Mas eu acho que por eu ter errado tanto, né, nesse assunto, aprender sobre isso é algo que para mim foi totalmente transformador e me abriu novas possibilidades de entender os meus relacionamentos de outra forma, porque senão ou você dá a sorte da sua língua bater exatamente com a do teu parceiro, ou você vai passar a vida inteira errando. Tema da live que deu um giro 360 no meu relacionamento. Foi esse, né, Pauline? Meu marido faz tudo isso, porém deixei de acreditar na sinceridade das ações dele, devido a atos de traição. Acho que a presença e o carinho de estarmos juntos. Ato de traição, Wilson, é um assunto que aí foge esse assunto aqui das 5 linguagens do amor, mas eu vou te convidar a ouvir a live sobre as necessidades humanas nos relacionamentos. Porque a minha colega diz que a mãe não a ama, mas a mãe paga Rodolfo para ela, faculdade, pós, etc. Ela não reconhece essa linguagem que a mãe comunica, né? Mato é o máximo, toda gratidão. Ai, lindona, obrigada. Então, eu tava voltando lá na Wilson. Assiste a live sobre as necessidades humanas, porque a traição é um momento de desespero, é um momento onde você quebra um valor, assumindo que fidelidade seja um valor, né, pro seu marido. Então, você quebra um valor. Para você quebrar um valor seu, é porque tem alguma necessidade sua que não está sendo atendida há muito tempo. Então, você se sente tão incompleto, tão vazio, que você acaba quebrando um valor para tentar preencher aquele buraco. E aí é onde abre o espaço para traição. Então, assiste essa live sobre as necessidades humanas no relacionamento e vê se te acende alguma luz em relação a isso. Porque é óbvio, né? Traição num casamento monogâmico, todos nós condenamos. A questão é entender o que está por trás disso.
O que provocou isso? E aí o buraco é bem mais embaixo. Mas se você consegue identificar, de novo, você nunca mais deixa esse buraco se abrir. E aí, nunca mais essa outra pessoa vai sentir a necessidade de quebrar um valor dela, que é algo que ela condena também. Não é que ela esteja feliz com isso. Vou assistir, tá bom. Então assiste e depois me fala se acendeu alguma luz pra você, Wilza. Tá lá no YouTube, no canal do Projeto Pense. Procura lá. Gente, então eu acho que é isso. Eu adoro os comentários aqui, adoro a interação. De fato, se vocês puderem compartilhar essa live, ela literalmente salva relacionamentos, transforma relacionamentos, algo tão simples que a gente deveria aprender na escola, mas que às vezes a gente passa a vida inteira apanhando e não aprende, né? Que é exatamente o meu caso. Vim aprender isso depois dos 40 anos, depois de errar muito, 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 e o mais assustador é que eu tenho consciência de que eu teria continuado errando. Se esse assunto não tivesse vindo, né, caído no meu colo, eu não teria aprendido jamais. Então, eu teria continuado errando para sempre. E eu acho que como eu imagino que haja outras pessoas como eu. Quando o meu príncipe aparecer, vou estar doutorada no assunto. Vai tá, Eliane. Oi, Vanessa. Oi, lindona. Gratidão, já compartilhei para várias pessoas. Eu que te agradeço, Paula. Então, acho que era isso, gente. Era esse o assunto de hoje. Um beijo enorme em cada um de vocês. Nada intuitivo, exatamente. E a gente se vê, então, a gente se fala na próxima semana, na terça-feira. O assunto da próxima semana vai ser falar um pouco das mulheres. Eu falei do ciclo de vida dos homens, agora chegou a vez de falar do ciclo de vida das mulheres. Então, a gente se fala na terça-feira que vem. Obrigada, um beijo para todo mundo. Boa noite.